eu queria falar hoje sobre. Eu me lembrei dessa mensagem aqui, quando eu fiz essa mensagem. Eu me lembrei de uma mensagem que o Cosme pregou aqui, que falou sobre a semelhança do pai e do filho, né? Eu me lembrei porque o título assim é um pouquinho parecido, mas eu não copiei a sua e vou pregar de novo, não, tá, Cosme? Só o título que é um pouquinho parecido, né? Então eu quero falar hoje sobre o pai que se revela no filho. O pai que se revela no filho. É verdade, né? E é bem verdade que tem muitos filhos que se parecem bastante com os pais, né? Isso aí a gente... Alguns nem tanto, mas tem outros que você olha pro cara e fala, parece que é a Xerox, né? Do pai, de tanto que parece. E para nós aqui, isso daqui não é tão normal, né? Não é tão comum vocês verem assim, filhos que parecem tanto com o pai. A gente pode até ver, não são todos, né? Alguém até brincou outro dia, assim, agora depois que a Copa passou, né? Durante a Copa, alguém até compartilhou assim, quem me garante que o Japão volta o mesmo time no segundo tempo, durante a partida, lá no jogo? Quem é que garante que volta o mesmo time do primeiro tempo? Né? Porque ninguém, são todos parecidos e a gente não sabe quem é quem, né? Então a gente fica meio que perdido. Só que nós, quando conhecemos os familiares, nós muitas vezes associamos as pessoas da família pela aparência, né? Se vocês se vocês vissem meus irmãos, os outros irmãos que eu tenho, os homens, assim numa escadinha, vocês iam dizer que eu seria o mais esquisito, porque os outros são bem mais próximos assim na aparência, eu nem tanto. E por incrível que pareça, algumas pessoas de lá, de onde eu moro, falam que eu parecia mais com meu pai, né? O irmão meu mais velho parece bastante meu pai, parece que tirou e pregou, né? Alguns até falam que é caricatura. Obrigado, Wagner. Então, nessa questão nós podemos dizer que existem sim filhos parecidos com o pai. Quero ler um versículo com vocês que está lá em João. João capítulo 10, versículo 30. João 10, 30. João capítulo 10, versículo 30. É um texto bem grande, né? Então a gente vai gastar muito tempo para ler. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Só isso, por enquanto. Aqui a gente vê que alguém disse essa frase. Quem disse essa frase? Hã? Jesus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Agora imagina para esse público, para as pessoas que Jesus estavam falando, imagina o choque que foi, o peso que causou isso para aquelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas, o público que Jesus falava tinha uma visão diferente das coisas. Então, quem era Deus para essas pessoas, né? Como que Deus se revelava para essas pessoas? De que maneira Deus se revelava para essas pessoas? Jesus chega para eles e diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus diz eu e o Pai, lógico que nós sabemos que ele está falando do próprio Deus, né? Então, imagina Jesus falando isso para os judeus, falando isso para os fariseus, para os mestres da lei, né? E tantas outras classes de pessoas que tinham um conhecimento superficial de quem era Deus. Mas, na bem verdade, se a gente for analisar, então se Jesus fala, eu e o Pai somos um. Se isso não funcionava para aquele público, não entrava na mente deles, então, de que forma Deus se revelava para as pessoas? Qual era o método utilizado por Deus para aparecer para as pessoas, para se revelar para as pessoas?
Queira ou não nós aceitarmos isso ou compreendermos, mas Deus não se aparecia e não se mostrava para as pessoas de uma forma física, né? Então a gente sabe que dessa maneira não funcionava. Por que não funcionava então? Porque quando a gente vai ler o Velho Testamento, a gente vai ver e entender que as coisas eram completamente diferentes. A verdade é que ninguém suportava ver Deus. A pessoa era fulminado, completamente destruída em questão de segundos. A gente sabe que Deus falava por meio dos profetas, né? Alguma outra coisa sobrenatural acontecia, mas a gente não conhece, com uma exceção de alguém que eu vou citar aqui, a gente não conhece ninguém mais que viu Deus face a face de uma forma como Jesus se revelou. Então Deus não se revelava para as pessoas porque Deus sabia que se ele se revelasse para as pessoas na sua forma como pessoa humana, as pessoas não iam suportar porque Deus é completamente santo. Então eu quero ler um texto com vocês que está lá em Isaías capítulo 6, para vocês verem, para que vocês vejam um pouquinho de como Deus era. É Isaías 6, do versículo 1 ao 5. Isaías 6, do 1 ao 5. Isaías 6, do 1 ao 5, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem narra esse texto aqui, esse contexto, é o próprio Isaías. Então Isaías, numa visão, ele se depara de frente com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis. Isaías sabia e tinha consciência de quem era Deus. Isaías sabia quem era o Deus Todo-Poderoso que se manifestava no Velho Testamento, que realizou aqueles inúmeros milagres que a gente sabe das pragas do Egito, toda aquela história de destruir exércitos inteiros. Então Isaías está ciente de quem é esse Deus. Mas Isaías, então, quando ele tem essa visão e se depara diante do Senhor, da face daquele que te criou, então Isaías sabe que ele está perdido. Isaías fala assim: agora eu estou mais ou menos enrolado, né? Igual um colega meu, um pastor na Bahia, fala assim: estou frito na banha do macaco. Macaco não tem banha, né? Então significa que o cara ia ser praticamente frito sem gordura nenhuma, né? Então ele diz assim: agora eu estou perdido, eu estou enrolado, porque os meus olhos viram o Rei. Porque Isaías sabia que todo aquele que visse o Senhor era morte, era fulminado, era separado, imediatamente o Senhor matava. Por que Deus era ruim? Não. Deus é completamente santo. E todas as vezes que nós, pecadores, nos deparamos com a santidade de Deus, não existe outra maneira que não seja nós reconhecermos quem somos nós. Quer realmente descobrir quem é você? Se encontre com Deus, com a santidade de Deus, que você vai ver o tanto que você é um pecador, porque você não vai suportar olhar e ver a grandeza de Deus, porque Ele é completamente santo. Isaías tem medo porque ele sabia que ele poderia morrer. Mas Deus, olhando para Isaías e vendo que Isaías estava arrependido, que ele reconheceu o seu pecado, Deus então tem misericórdia de Isaías. E o resto do texto aí, depois você pode ler, você vai ver que Deus manda então um dos serafins tocar no altar, tirar uma brasa viva, tocar nos lábios de Isaías e purificar os lábios de Isaías. Mas a gente sabe que Deus
é completamente santo. E ninguém poderia ver a face desse Deus Todo-Poderoso. Então, Deus dá uma nova vida para Isaías, uma nova chance, e Isaías então vai ser um porta-voz do Senhor. Então, se a gente sabe que Deus, ninguém podia ver, de que forma Deus então se revelava? Deus se revelava então por meio de profetas. Deus dava visões para alguns, manifestações para outros, e assim acontecia as coisas. Algo bem especial nós vamos ler agora, está em Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. Já está, estou vendo aqui, não está lá, mas se quiser colocar ali também, para o pessoal acompanhar. Êxodo, capítulo 3, 13 e 14. Está lá em cima. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus se apresenta para Moisés, Deus dá uma mensagem para Moisés, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés, com medo, diz assim, no nome de quem que eu vou lá? Quando eu chegar lá, eles vão dizer, em nome de quem você veio até aqui, ou vocês vieram? Ele diz assim, diz para eles, eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Então, nós sabemos que Deus se revela para Moisés, dizendo apenas, eu sou. Moisés, então, fica com seu coração queimando, né? Porque ele tinha uma mensagem para levar. E a gente sabe que Moisés, pela misericórdia de Deus, ele vai levar a mensagem, né? Ele vai levar essa mensagem ao povo de Israel no Egito, ao faraó, e a função dele era libertar. A gente sabe, então, que Deus se revela, fala com Moisés, Moisés vai para a missão. Então, ele só sabia até aqui que esse Deus, que ele ia até lá em nome dele, simplesmente chamava eu sou. Mas Deus, então, vai se revelar para Moisés de uma forma, quem sabe, mais milagrosa. Já que Moisés ficou um pouquinho meio ali perturbado, né, com aquilo, Deus, então, vai se revelar a Moisés de uma forma especial. Lembra da sarça? Lembra? Moisés, então, apacentando as ovelhas, ele tem a visão de uma sarça em chamas, né? Algumas pessoas ficam falando assim, poxa, mas uma sarça em chamas, que milagre. Mas sabe o curioso de tudo? É que o milagre da visão de Moisés, que quando ele vê aquela sarça em chamas, com fogo ali, que não acabava, o milagre não é a sarça pegar fogo. Não tem milagre nenhum nisso. Porque é normal uma sarça num deserto escaldante, né? Por causa do calor ela pegar fogo, pode acontecer. Mas o milagre aqui é que a sarça, ela queima e não se consome. A sarça, ela queima, ela vai se queimando, mas nunca se consome. Sabe? A presença de Deus nos traz isso. A presença de Deus, ela precisa ser constante em nossas vidas. Nós, quando encontramos o Senhor, temos um real encontro com Ele. Essa chama viva da presença de Deus precisa continuar no nosso coração. Não deve ser algo passageiro, porque Deus, Ele tem que queimar em nosso coração. Ele precisa manter a sua chama acesa. E Deus, interessante que eu sou, quando Deus se revela para Moisés, significa presença constante, né? Eu sou, ele falou para Moisés isso lá no passado, mas ainda hoje o mesmo Deus, ele continua nos dizendo em toda a sua palavra. Ele continua nos dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida,
Eu sou a luz do mundo, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a água da vida, eu sou o salvador do mundo, eu sou o rei dos reis, eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que te dá vida. Resumindo, eu sou tudo aquilo e muito mais do que você pode imaginar. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que não podia se revelar na pessoa humana, de forma física. Então, a gente vê que isso acontece. Moisés, então, depois de libertar o povo, Moisés sai com o povo na jornada, naquela caminhada pelo deserto, e lá em Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, do 20 ao 23, a gente vai ver algo bem interessante. Êxodo 33, 20 ao 23. E diz assim, Êxodo 33, do 20 ao 23, e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar bem perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. É interessante. Moisés ouviu de Deus, que Deus disse para ele: eu sou, me enviou. Ele acredita agora e confia que o nome de Deus é o sou. Mas Moisés, ele vai naquela jornada, fala para o povo lá no Egito, para o faraó, então liberta o povo, o faraó liberta o povo ali, por intervenção de Deus, e na jornada Moisés sobe um monte para orar, e Moisés então tem a curiosidade, porque você ouvir a voz de alguém é uma coisa, agora ver é outra coisa completamente diferente. Imagina um pai, um filho que foi abandonado pelo seu pai, ainda criança. Depois de 18 anos de idade, esse pai, tão longe, ele resolve então ter um contato com esse filho que ele abandonou. Daí então esse pai liga para esse filho tem consciência de quem é esse pai, eles começam a falar, o pai começa a falar com o filho, falar como que ele é, as características dele, pede perdão, e o filho ali então escuta o pai. Mas qual é a maior vontade do filho? Uma vez que ele perdoa o pai, qual é a maior vontade do filho? Ver. Então Moisés estava tão íntimo de Deus, Moisés já tinha falado tanto com Deus, que Moisés fala assim: eu quero ver. Moisés sabia, Moisés tinha consciência do risco que era ver Deus. Mas Moisés, ele queria ver Deus. Sabe, nós precisamos aprender uma coisa aqui bem preciosa. Ouvir de Deus não é o suficiente. Conhecer a Deus por meio de palavra não é o suficiente. Nós precisamos ter um contato mais direto com Deus. Nós precisamos ter um contato mais perto de Deus. Se nós dizemos que amamos Ele, que nós temos um diálogo de pai e filho, filho e pai, se nós temos esse relacionamento, nós precisamos conhecê-lo mais de perto. Nós precisamos entrar num grau de um relacionamento mais íntimo. Nós precisamos ter essa curiosidade de dizer: Deus, eu não quero me contentar só com isso. Eu não quero só saber quem o Senhor é. Eu não quero só saber o que o Senhor fez. Eu quero experimentar isso de perto. Eu quero ver quem é o Senhor de perto mesmo. Eu quero ter essa intimidade. Não estou dizendo aqui que você precisa orar para que Deus apareça na sua frente como um homem e se revele. Não é isso. Eu acho que intimidade com Deus, vida com Deus, relacionamento íntimo com Deus vai muito mais além do que apenas ver. Nós precisamos conhecer a Deus de perto. Moisés, ele conhecia Deus, porque Deus falava, mas ele teve essa curiosidade. Deus falou para Moisés: Moisés, olha, eu sei que você está curioso. E a sua curiosidade é a de muitas pessoas. Todas as pessoas querem me ver. Mas
já que você está tão curioso, eu vou deixar você contemplar um pouquinho, tá bom? Vou deixar você contemplar um pouquinho. Então Deus disse para Moisés, sobe naquela rocha, fica lá, escondidinho, com o olho assim esperto, que a minha glória vai descer e eu vou passar. Só que eu vou passar entre as pedras. Então você não vai ver a minha face, você vai ver as minhas costas. Certamente Moisés, se fosse talvez ia falar assim, eu vou fingir que vou correr para outro lugar. Porque tipo, vai que eu vejo a face, né? E Moisés, então, ele tem a curiosidade e fala assim, eu quero então, né? E Moisés, de fato, ele vê as costas de Deus num vulto, né? Vamos dizer assim. Mas ele não vê a face, porque bem no finalzinho do versículo Deus diz, ninguém pode ver a minha face, porque todo aquele que vê a minha face vai morrer. Vai morrer. Sabe, Moisés, então, ele vai com aquela... Cara, lembra do filho que eu contei, que tem a curiosidade de ver o pai, conhecer o pai? Já imaginou se o pai chegar para ele, marcar um encontro e aparecer para ele assim, tá o menino aqui, eu sou o menino, né? Tá aqui, e o meu pai chega, que eu não vejo há 18 anos, ele vai me conhecer. Aí chega o pai. Eu estou fazendo os dois aqui, tá bom? Chega o pai, mas o pai não chega assim, ele chega assim. Oi, tudo bem? É? Beleza? Já me viu? Claro que não, né? Claro que não. Quem ficaria satisfeito de ver só as costas do pai? Te traz mais curiosidade ainda. Se fosse para ver, eu falava, Deus, então não quero ver nada. É? Então não quero ver nada. Porque olhar as costas de Deus só vai me deixar mais curioso. Só vai me deixar com mais vontade de ver quem Ele é, né? Aí alguns até dizem, eu ia morrer feliz. Ia ver Ele, ia morrer, né? Ia morrer feliz porque via a Deus. Mas não era esse o propósito, né? Lembra o que Jesus falou lá no primeiro versículo que eu li? Eu e o Pai somos... Viu a diferença que é isso? Para aquelas pessoas, para aquele público que Jesus falou, aquilo era uma afronta. Porque, tipo, ninguém viu a Deus. As pessoas tinham Moisés, tinha Elias, até superior, olhava para Jesus e via que, embora Jesus fosse um profeta, alguns consideravam eles Abraão superior a Jesus. Então Jesus chega e fala, eu e o Pai somos um. Eu imagino as pessoas olhando para Jesus e falou, surto. Como que essa pessoa que nasceu aqui, cresceu aqui, chegou a essa altura, será que só porque ele arrebanhou um pouco de seguidor e acha que ele agora é ele? Não é. Não é, não pode ser. Deve estar maluco, né? Deve estar louco. Teve um surto. Imagina para os seus amigos, né? Seus amigos que andavam com ele ali, brincou toda a infância, Jesus chutando bola, derrubando um, quem sabe, junto, não sei o que fazia mais ou menos, mas caçar e viu tudo que Jesus fazia junto com ele, normal. Aí Jesus cresce, chega para o amigo dele e fala, eu e o Pai somos um. Já imaginou? Você está de brincadeira. Eu te vi, filho, crescer. Eu te vi crescer, agora você chega aqui e fala que você e ele é um só. Você está... Vamos ver aqui se acha o médico mais próximo, né? Porque o caso é sério. Mas sabe por que as pessoas ficavam assustados, alarmados, escandalizados com isso? Porque as pessoas tinham uma visão distante de Deus. Porque as pessoas conheciam a Deus de longe. Elas ouviam falar, mas ninguém tinha relacionamento com Deus. Os fariseus tinham um relacionamento com Deus de hipocrisia. Pelas leis. Eles se firmavam nas leis, conhecendo o Deus do Egito lá, que mandou as pragas, que libertou o povo, que fez o mar vermelho se abrir, o povo passar, mas eles não tinham intimidade com Deus. Deixa eu falar uma coisa bem séria agora.
nós podemos passar o resto da nossa vida ouvindo sobre Deus. Mas se a gente não conhecer Ele de verdade, pouco vai importar isso. Deus deseja um relacionamento íntimo, sabe? Tipo, a gente não pode aceitar isso, aquela coisa de eu ouvi falar, eu estou satisfeito. Não. O relacionamento dessas pessoas com Deus era um relacionamento distante. Eles ouviam falar de Deus, de um Deus distante, mas eles não viam que aquele mesmo Deus estava tão perto. E muitas vezes, quando nós olhamos Deus tão longe, nós esquecemos que Ele está tão perto de nós. Nós esquecemos que o mesmo Deus que realizou tudo aquilo ainda está hoje realizando coisas até maiores que nós não imaginamos. E nós deixamos de desacreditar porque nós ouvimos falar de um Deus lá do Velho Testamento que realizava, não tinha um relacionamento tão próximo. Não estou dizendo aqui que é errado, porque era o propósito de Deus, era esse, mas as pessoas se acostumaram. Até quando nós vamos nos acostumar e nos conformar com isso? De viver com Deus um relacionamento tão distante. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos rever os nossos conceitos. João 12:45 diz assim, Jesus ainda dizendo, quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus está dizendo para essas pessoas, você quer ver Deus? Olha para mim. Você quer conhecer Deus? Tem uma experiência comigo. Tem uma vida comigo, porque eu e Ele somos um. Então agora Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele desce, encarnado. Ele habita entre nós, cresce, tem uma vida normal, se apresenta como Deus, porque de fato Ele era Deus. E agora na pessoa de Jesus Ele quer desfrutar um relacionamento mais íntimo. Lá em Colossenses fala assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É interessante a gente pensar sobre isso. De um Deus tão distante para um Deus tão perto. Nós não temos aqui dois deuses com pensamentos diferentes, quem sabe com algo diferente do outro. Talvez propósito sim, mas Ele é um só. O Deus lá de Israel, o Deus que operou maravilhas, é o mesmo Jesus que se apresenta para essas pessoas. Já imaginou? Já parou para pensar um pouquinho nisso? Se você estivesse nesse meio aqui, se você tivesse uma oportunidade de ver Ele, de ver Jesus, olhando para Jesus e dizendo, Ele passando, você dizendo, Deus, o mesmo Deus que realizou tantas maravilhas no passado, é esse homem. O mesmo Deus que salvou Israel durante muitas lutas, é esse homem. O Deus que veio, se fez carne, habitou entre nós, com um propósito diferente para nos salvar, é esse homem. Não resta para a gente outra coisa a fazer a não ser segui-lo. Porque verdadeiramente Ele é Deus. Se bem que nós sabemos de toda a história, que Ele morreu, que Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós sabemos também que esse mesmo Deus, Ele está no nosso meio. Embora nós não possamos enxergá-lo,
na forma física, humana, mas Deus, Ele está a cada instante se revelando para nós. Quem sabe através de um irmão, através de um louvor cantado, através da oração, da leitura da palavra, quem sabe através de um relacionamento íntimo, Deus se revela. Só que isso é pela fé, sabe? É pela fé. Aquelas pessoas viram, duvidaram. Hoje nós não vemos, mas nós somos bem-aventurados porque nós cremos, porque nós temos fé. E o mesmo Jesus que andou em Samaria, Jerusalém, Jericó, é o mesmo Jesus que continua andando hoje por Campinas. Pelo nosso bairro, pelas nossas ruas, quem sabe dentro da nossa casa. E a palavra de Jesus, talvez para nós, o tempo todo sussurrando no nosso ouvido é: eu quero que você me conheça melhor. Eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus de perto. Um Deus que quer se relacionar. Um Deus que quer salvar. Um Deus que quer libertar. O próprio Jesus, na figura de Deus, ele disse isso. Deus lá no Velho Testamento diz: eu sou, me enviou. Eu sou era o nome de Deus. E Jesus se identifica dizendo essas coisas que eu disse. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida. É o mesmo Jesus, eu sou. Ele continua sendo Deus até hoje. A pergunta é, talvez, por que nós continuamos do mesmo jeito, na mesma situação, e não queremos mais um relacionamento? Talvez que a gente sabe, para que isso aconteça, quero chamar minha amiga Cauísa. Está aí, Cauísa? A gente compactua de algumas coisas assim durante o culto. Mas a intenção do coração de Deus é que nós o busquemos enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto ele está perto. Porque a gente sabe que a salvação ela é de graça hoje. Mas ela pode custar um preço muito alto um dia, se você rejeitar hoje. Talvez Jesus hoje, por meio dos cânticos, ele já veio falando para você: eu estou aqui, eu sou um Deus presente. Eu quase não sinto frio assim. Falar a verdade, porque às vezes eu vejo as pessoas, a gente está aqui no culto e eu vejo ali fora alguns com blusa, eu fico normal, a pessoa: ué, você não está sentindo frio? Não, é brincadeira. Você está brincando. Eu não sinto frio assim. Quando eu estou vestindo uma blusa é que realmente a mão está gelada, né? E eu preciso. Mas quando eu cheguei no culto, durante um louvor, eu senti uma coisa diferente. Por que eu estou falando do frio? Porque eu não sinto quase frio, né? No meio do louvor eu senti uma coisa diferente. Eu senti algo, um arrepio. Quero falar aqui de coisas sobrenaturais, mas eu queria te dizer que a presença de Jesus ela é real. Quando você abre o seu coração para Jesus, Ele faz morada. Ele quer entrar e Ele faz morada. E é tão bom você sentir uma coisinha diferente, de vez em quando, os arrepios. Fala a verdade. Fala a verdade se não é. Você está orando, de repente você... Teve um dia que eu estava orando, e durante a oração, eu fechei o olho, eu acho que eu sou normal, vocês vão saber por que eu estou falando isso.
Eu fechei o olho de uma forma tão forte. Sabe quando você vai orar, que você fecha o olho e quer fechar tudo para não ver nada e falar, eu vou orar porque eu quero tentar ver alguma coisa com os outros olhos. Eu fechei o olho e fui orar, e fui tentando imaginar, e fui orando a Deus. E do meio do nada eu vi uma coisa branca assim na minha oração, e eu não queria sair mais daquilo. Eu não queria parar mais de orar, porque era tão bom aquilo. Eu vi algo tão branco assim na minha oração. Era uma coisa maravilhosa. E eu pude perceber que Deus estava presente. Não estou falando sobre revelações, porque, olha, irmãos, revelação está aqui. Está tudo revelado. Experiência com Deus é outra coisa. E eu acredito que Deus ele pode se revelar a nós de forma mais íntima. É nos momentos de angústia, é nos momentos de tristeza, de solidão, quando seu amigo vira as costas, quem sabe quando alguém da sua família não quer mais saber de você, talvez você está certo, mas de repente alguém está com ódio de você, porque imagina que você seja o culpado, talvez você não entenda, você está amargurado. Sabe, é nesse momento que você vê que Jesus está do seu lado. Você sabe que a presença é constante. A presença de Deus te consola, te conforta, te tira daquele lugar que você está, te dá descanso. E daí você fica pensando, o que aconteceu? Agora parece que tudo foi embora. Jesus. A presença de Jesus. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos dificuldade aqui, que nós nunca passaríamos por situações difíceis. Pelo contrário. Ele disse assim, vocês vão ter aflições. Mas a promessa de Jesus foi de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Embora nós passamos por tudo isso, nós sabemos que tudo aqui é transitório. Lá em Pedro fala que nada se compara os instantes aqui com aquilo que nós teremos um dia. O peso daquilo lá é bem maior do que aquilo que nós sofremos aqui. Talvez você saiu da sua casa hoje triste para vir num culto. Talvez você veio nos visitar nessa noite. Vou lá, né? Quem sabe eu vou distrair um pouco. Quem sabe vai passar essa amargura do meu coração. Eu vou lá um pouquinho para conhecer algumas pessoas. Queria dizer para você que Jesus marcou um encontro com você nessa noite. Antes de você sair da sua casa, Ele já tinha planejado tudo isso. Quem sabe para te dar uma oportunidade para conhecê-lo nessa noite. Que o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus de hoje. O Deus que realizava maravilhas, milagres, é o Deus que realiza milagres hoje. E milagres de salvação. Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Talvez você não conhecia a Deus, ou conhecia só de ouvir falar. Mas nessa noite, pela fé, você vai dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque não tem coisa melhor e mais maravilhosa do que ver, do que ter a presença de Deus. Queria te dar uma oportunidade nessa noite de você encontrar com esse Deus. O Deus que saiu lá do Velho Testamento se manifestou na pessoa de Jesus Cristo para te salvar, para te dar salvação. Queria que vocês orassem nesse instante. E queria dar uma oportunidade para você. Se tem alguém nessa noite que entendeu, que conheceu, que reconhece o seu pecado, que sabe que só Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, quer confessar publicamente, este é o momento. Tem alguém nessa noite? Você pode dar um sinal com sua mão.
E assim nós vamos orar por você. Alguém nessa noite? Deus deseja encontrar com você. Deus tem algo precioso para a sua vida. Ele quer te salvar. Tem alguém nessa noite? Dá um sinalzinho com sua mão, a gente vai orar por você. Alguém? Amém. Tem mais alguém nessa noite que quer fazer esse compromisso e dizer: Deus, entra na minha vida, no meu coração. Eu quero viver uma nova história, uma nova vida com o Senhor. Tem mais alguém? Mais alguém nessa noite? Eu vi que alguém ali disse que quer Jesus nessa noite na sua vida. Mais alguém? Queria dizer para você que não é fácil, é uma luta, eu sei. Eu também lutei contra isso, de dizer que eu queria Deus na minha vida. Sabe, muitas vezes o inimigo ele tenta roubar isso de nós. Ele tenta tirar, fazer de tudo para que nós nos distraiamos, para que nós perdemos o foco. Mas eu queria dizer para você que aquele que está aqui é bem maior do que aquele que está no mundo. E se você pedir para Ele, Ele vai te dar força para você confessá-lo nessa noite. Tem mais alguém? Pode confessar, não fica com vergonha não. É bênção, salvação é bênção. Salvação é alegria. Tem mais alguém nessa noite que quer fazer isso? Nós vamos orar por você. Estou te dando essa oportunidade mais uma vez, porque eu sei que tem alguém aqui que veio com esse, mas está com vergonha. Tem alguém que quer fazer isso? Amém. Mais alguém nessa noite? 2 pessoas fizeram isso. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer confessar Jesus? Ele está aqui, amém. Mais alguém nessa noite quer fazer isso? 3 pessoas querem tomar esse passo de fé. Mais alguém? Tem mais alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém quer tomar essa decisão, esse passo de fé? De receber Jesus? Talvez você está afastado. Talvez você perdeu a visão de quem é Deus. E nessa noite Jesus está te chamando a viver uma nova vida, uma nova experiência com Ele, uma reconciliação. Quem sabe você é a ovelha perdida que Ele foi buscar. E Ele te quer nessa noite. Tem mais alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor que está afastado? Mais alguém? Tem alguém afastado que deseja tomar essa decisão de voltar para o Senhor? Mais alguém nessa noite? Mais alguém? Eu sei que talvez vai ser um pouquinho, você vai ficar um pouquinho com vergonha, mas eu queria que aqueles que tomaram essa decisão viessem aqui com alguém, a pessoa que trouxe, que veio para a igreja com ela, um visitante talvez, ou alguém que já conhece, viesse aqui com a pessoa. Você pode vir aqui? Vi que teve mais gente. Pode vir aqui, não tem vergonha não. Nós vamos orar por vocês. Mais alguém? Mais alguém quer vir aqui? Vamos orar. Eu vi mais alguém, não lembro quem foi, não quero constranger. Queria que você viesse para a gente orar por você. Se você não quer vir, tudo bem, a gente vai orar, pedindo que Deus abençoe a vida desses irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é precioso, Pai. E obrigado porque o Senhor continua realizando milagres nos nossos dias. O Senhor continua salvando. O Senhor continua trazendo de volta os teus filhos que estão afastados. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque é muito bom fazer parte da família do Senhor. Obrigado, Deus. Essas pessoas estão aqui na frente dizendo que quer um compromisso com o Senhor, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor, ó Deus, os inunde com a tua presença, com o teu amor, com o teu abraço de Pai, e que elas possam sair daqui cheias do Senhor,
cheias da tua presença, ó Deus, repletos, transbordando de alegria, ó Deus, porque o que estava perdido foi achado, e aquele que estava morto reviveu, o Senhor deu vida, e nós estamos aqui para louvar o teu nome e te agradecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor é único. O Senhor é aquele que salva, o que o Senhor continua fazendo, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Queria dizer para vocês que estão aqui na frente, que vocês olhassem para ali e recebessem, que todos eles, como sua família, com a família de vocês, como a grande família de Deus, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele merece.